Olá pessoal, saudações a todos, aqueles que estão vendo esse canal pela primeira vez. Eu sou o professor Vieira, esse é o canal Antônio Vieira, que se destina a dar apoio a todos os profissionais de topografia, alunos de engenharia civil, de engenharia cartográfica, de agrimensura, profissionais recém-formados. E estamos atualmente fazendo um estudo sobre projeções cartográficas, que é um assunto muito importante para aplicações na navegação, na cartografia náutica e na engenharia cartográfica em particular. Vamos tratar hoje, continuar tratando da projeção de Mercator, que já falamos no vídeo anterior sobre ela, que consiste em envolver um cilindro numa esfera, projetar os continentes e os paralelos e meridianos nesse cilindro e depois desenvolver o cilindro. Fica um mapa mundi, como estamos vendo aí, em que na região próxima ao Equador, onde o cilindro tangencia a esfera, há pouca deformação, mas à medida que as latitudes ficam mais elevadas, as deformações aumentam muito rapidamente. E vamos fazer um estudo a respeito de saber as razões por que isso acontece nesse vídeo de hoje. Então, o vídeo de hoje trata justamente disso. A projeção de Mercator causa grandes deformações em altas latitudes. Por quê? Então, como é que vamos realizar a deformação da esfera sem deformar os ângulos? Uma esfera é implanificável, sabemos disso. A maneira de planificar envolvendo-a por um cilindro e desenvolvendo um cilindro foi um artifício usado por cientistas antigos para que não, usando certos artifícios para não deformar os ângulos, né? Vamos então falar um pouco sobre isso. Já vimos no vídeo passado que no século XVI, antes da criação do cálculo, a projeção, a representação, a planificação da Terra foi feita pelo português Pedro Nunes em 1532 e ele adotou como um artifício para que os ângulos ficassem sem deformação, na realidade a linha de rumbo não tivesse seu ângulo deformado, reduzindo as longitudes, e usou para isso um artifício de cálculo gráfico mecânico, em cima da projeção de Eratóstenes, que é uma projeção equatorial cilíndrica equidistante meridiana. O holandês Mercator, em 1569, ele adotou uma outra solução, uma variante daquela solução do português Pedro Nunes, mas aplicando apenas artifícios, apenas construções gráficas em cima daquela projeção de Eratóstenes. Aí está Mercator e Pedro Nunes, que já tratamos disso no vídeo passado. Quem não viu, por favor, veja o vídeo passado, que essa questão está pormenorizadamente detalhada lá. Só foi possível deduzir a equação de Mercator via analítica com a invenção do cálculo por Newton, um inglês de Newton, lá em 1670, e pelo alemão Leibniz, também na mesma ocasião que o Newton criou, ele por caminhos independentes também chegou à criação desse cálculo integral diferencial, e esse cálculo é que permite então fazer uma dedução analítica dessa projeção de Mercator, em que o português e o holandês fizeram no século XV, né, por via gráfico-mecânica. Vamos então tratar da dedução analítica da projeção de Mercator. Temos aqui então a projeção, um mapa mundi na projeção de Mercator, né, e o estagiário aqui, representando aqui o estagiário que vai
estagiário ali deve estar aí no terceiro período, né? Quarto período de engenharia, ele está proposto a fazer isso. Aqui está o mapa mundi e ele tem que fazer isso. Ele, então, como vai aplicar o cálculo de Newton, ele já está desconfiando que precisa recordar cálculo 1. Mas aí vem a sua memória, sussurrando ali no ouvido dele, o Pedro Nunes, dizendo-lhe que ele tem que iniciar pela condição de conformidade. É a condição que permite transformar a esfera num plano de tal maneira que os ângulos medidos sobre a superfície da Terra, um ângulo entre duas curvas, esse ângulo se mantenha sem deformação quando essas duas curvas são representadas no plano, no cilindro. Então, nosso amigo ali vai estudar essa razão de conformidade. E ela diz o seguinte: a razão entre os arcos de paralelo e meridiano na carta deve ser a mesma que entre os seus homólogos da esfera. Essa foi a razão de conformidade, né, que Pedro Nunes estabeleceu em 1532 para que a loxodrômica, a linha de rumo, pudesse ser representada por uma linha reta na carta de Mariar, lá dos portugueses. Então, aqui está traduzido essa razão na carta e na esfera, e aqui nós estamos vendo um pedacinho da projeção de Mercator, em que nós traçamos aqui o eixo X, representando aqui, está fora de escala, mas representa o Equador, e aqui na vertical um eixo Y, o eixo Y, não botei o Y aí para nomeá-lo. E esse paralelo pontilhado que aparece aí, que passa pelo Celinha, foi aquele paralelo que o Mercator transladou, aquele que passava pelo ponto C, para que a loxodrômica, essa em vermelho, que forma um rumo Mi com o eixo do Y, né, o eixo norte-sul, o eixo norte, esse ângulo pudesse ser representado sem deformação. Então nós temos aí um triângulo infinitesimal formado na carta de Mercator, em que o dx é o comprimento desse arco BC' e o dy esse outro segmento AB. Então temos aí um triângulo infinitamente pequeno, retângulo em B, formado aí na carta de Mercator. O BC' aqui na carta é o dx, que vale R de lambda. Daqui a pouco eu vou mostrar na esfera o homólogo desse dx, que é o R de lambda, lá na geometria da esfera. E o AB é o dy, como já falei a vocês. Na esfera, nós temos aqui, então, um trecho, né, um segmento aqui, um trecho da esfera, em que temos esses dois meridianos correspondentes aqui na carta de Mercator aos meridianos que passam pelo ponto C' e pelo ponto B. Na esfera, esses dois meridianos são linhas curvas que concorrem, que convergem no polo da Terra. A loxodrômica na esfera, essa reta que está representada aqui em vermelho, e o ângulo Mi, que é o rumo da loxodrômica, está formado aqui pelo meridiano, está ele aqui ligando, marcando a trajetória, a rota de uma embarcação, indo de A até C. Para representar essa esfera, nossa superfície cilíndrica, esse meridiano, então, ele é transformado numa linha reta na superfície cilíndrica, né? Aquele meridiano que passa por C, também no cilindro, ele fica sendo uma linha reta, geratriz do cilindro. Aqui são as projeções daqueles B e C, respectivamente, no Equador. E o ponto, esse arco aqui da esfera BC maiúsculo,
ele é projetado aqui na superfície cilíndrica como esse arco B minúsculo C'. Ele está aqui representado. Na superfície cilíndrica, esse arco BC, ele tem um raio, o raio dessa circunferência, desse arco de circunferência, tem o mesmo valor que o raio da Terra, porque o cilindro é tangente à Terra no Equador. Então esse é o raio, é a distância do centro da Terra até a superfície do cilindro, que é igual ao raio da esfera. E esses dois planos dos meridianos, que aqui na superfície cilíndrica também estão infinitamente próximos, né? Porque esses dois planos, cada plano formado por uma reta aqui do cilindro, essa reta que passa por B e essa reta pontilhada, e o outro plano que passa pela outra geratriz do cilindro e a reta pontilhada, esses dois planos formam um ângulo aqui, que esse é o mesmo ângulo formado lá no Equador entre os meridianos terrestres. Então, na esfera, esse arco BC da esfera é um arco de paralelo. Essa linha roxinha aqui é o raio desse arco de paralelo, e esse raio Rzinho pequeno é a projeção do R maiúsculo da Terra no plano aqui do paralelo. A projeção é pelo cosseno. Aqui entre o Equador e o raio aqui, OB, seria a latitude, esse ângulo aqui seria alterno e interno, seria a latitude, então R cosseno de φ dá esse R minúsculo, que é o raio desse círculo aqui, paralelo. E o comprimento de um arco de círculo é o produto do raio do círculo que subentende, né, esse arco, vezes o ângulo subentendido em radianos. Esse ângulo subentendido é o d-lambda, está ele aqui. E o AB, esse arco AB aqui, ele é um arco infinitamente pequeno de meridiano, está ele aqui, infinitamente pequeno, então ele subentende um ângulo também, um elemento de latitude infinitamente pequena, e esse então é o raio, esse R maiúsculo é o raio que subentende esse arco AB de meridiano. Então o comprimento do arco AB maiúsculo é o produto do raio vezes o ângulo central em radianos. E esse dx aqui, que é igual ao B'C, é igual a R de lambda. Esse B'C' que está aqui é o produto do raio do cilindro vezes esse ângulo aqui de lambda, que eu representei aqui. E quando esse B'C é retificado aqui na carta de Mercator, esse B'C então é o dx, que tem para comprimento o produto do raio da esfera vezes o d-lambda, R vezes d-lambda. Então estão aí os elementos todos geométricos para serem substituídos nessa propriedade de Pedro Nunes para que não haja deformação nos ângulos. Então, no lugar de BC', colocamos R de lambda. No lugar de AB, colocamos DY. No lugar de BC, colocamos R cosseno φ de lambda. E no lugar de AB, colocamos R de lambda. Então, estão aqui todos os segmentos traduzidos por seus elementos esféricos. Nós estamos vendo que temos fatores comuns em ambos os lados dessas duas razões, né? E podem ser cancelados. Então, esse R pode ser cancelado com outro R do outro lado, e o d-lambda que está em um lado pode ser cancelado com o d-lambda que está do outro lado. Então, nós podemos, então, agora, invertendo essa fração, tá? 1 sobre d-lambda igual a cosseno φ sobre R de φ, vamos invertê-la e ficamos, então, com dy igual a R de φ, né? R de φ sobre cosseno φ.
E o dx que está aqui, o dx é o R de lambda. Então nós temos então aqui as equações diferenciais da projeção de Mercator. Nosso mestre aqui está dizendo que são essas as equações diferenciais da projeção de Mercator, né? E ali o estagiário, sexto período, sétimo período, está ali matutando. Ele está vendo aqui que não sabe resolver, que ele vai pedir ajuda ao Newton ou ao Leibniz, que já tinham inventado o cálculo lá em 1670, e com esse cálculo diferencial integral, ele então poderia resolver essas equações diferenciais, chegar então à expressão analítica da projeção de Mercator. Entretanto, o professor diz ao estagiário lá do sexto, sétimo período: antes de resolver as equações, entenda o que elas informam. Então, ele desenhou aqui no seu quadro e disse para que o aluno analisasse a taxa de variação da função. Então, reparem que a taxa de variação da função está aqui a derivada da função dy sobre dφ na equação diferencial. Então, passando o dφ para cá, que aqui é 1, ficamos com dy sobre dφ. E fica, então, 1 sobre cosseno φ. Então, essa taxa de variação da função, quer dizer, o quanto o y varia quando o φ for variando, essa taxa de variação é uma função secante de φ. Essa taxa de variação é a função da latitude. E essa função é a secante de φ. Então, reparem aqui o gráfico, o professor mostrando o gráfico da seção secante de φ. O φ, a latitude, à medida que ela vai crescendo aqui no eixo, ela vai crescendo, a tangente tirada à curva em cada ponto de latitude conhecida, essa tangente vai ficando com a inclinação, com a sua inclinação cada vez maior. E essa é a taxa de variação. Essa taxa de variação da secante de φ, ela cresce extremamente rápido quando o φ vai se aproximando aqui de 90 graus. Quando o φ se aproxima de 90 graus, reparem aqui que o cosseno está no denominador. O φ se aproximando de 90 graus, o cosseno vai se aproximando de zero, e essa taxa de variação vai variando muito rapidamente. É isso que o gráfico está dizendo, é isso que a equação está informando. E aqui, no caso da variação do x com lambda, essa taxa de variação do dx com d lambda é constante. Isso quer dizer que para valores uniformemente espaçados da longitude, os valores do x vão acompanhar aquele mesmo ritmo, mas no y não, a função não é linear. Então, com essa taxa de variação, nós já podemos, então, ver, né, e perceber por que os paralelos, né, por que esses paralelos da projeção de Mercator, que são medidos a partir do Equador, né, tomando o Equador como origem, esses valores aqui, a distância de cada paralelo ao Equador, que essa distância é chamada latitude crescida, essa distância vai aumentando rapidamente à medida que a latitude vai se aproximando de 90. Quando a latitude chega perto dos polos, essa variação do y é tão grande que não dá nem para representar. Esses retângulos aqui que representam no Equador um quadrado, imagina que fossem quadrados de 1 grau por 1 grau. 1 grau por 1 grau, 110 km por 110 km. Então, aqui na carta de Mercator, esses 110 km na Terra, que seria o valor desse grau aqui, eles vão ficando cada vez mais esticados. É por isso que a Groenlândia fica daquele tamanho
do continente africano, porque ela deforma por causa da taxa de variação de y com a latitude. Então a taxa de variação é que dá essa explicação. Está ela aqui, a taxa de variação de y de φ aumenta com o crescimento da latitude φ. Enquanto φ se aproxima de 90 graus, o cosseno se aproxima de zero, né? E o y se aproxima do infinito. E no caso do paralelo, ela é constante. Então aqui os meridianos, olha, os meridianos estão uniformemente espaçados, porque a variação do x com os meridianos, a variação do x com a latitude, ela é linear. Então é uniformemente espaçada, forma uma progressão aritmética. É o que está dito aqui. Vamos ver a solução das equações diferenciais. Temos aqui, então, para nos guiar nessa projeção de Mercator, vamos estabelecer aqui um sistema de eixos, o eixo X, o eixo Y, esse paralelo aqui que eu representei e esse meridiano pontilhado, eles definem um ponto de coordenadas de Mercator X e Y. Quer dizer, depois que resolvemos a equação de Mercator, nós temos então como achar os valores dessas coordenadas X e Y, valorizando as equações da projeção de Mercator, né? Então, o Equador está aí, para a latitude φ igual a zero, até a latitude φ. A latitude desse paralelo é φ. Então, aquele arco de paralelo lá na Terra que tem latitude φ, ele está representado aqui por uma distância y do Equador até ele. E esse meridiano, ele vai ter uma longitude, eu chamei de lambda zero, é a longitude de referência. Pode ser qualquer uma. Se eu quisesse, eu poderia botar esse meridiano, passando aqui para o Greenwich, o lambda zero, aí já seria formar um mapa mundi com os meridianos sendo contados a partir do meridiano de Greenwich. Esse aqui, para efeito didático, eu botei num lugar qualquer, num meridiano qualquer. E nesse meridiano aqui, então, que passa pelo ponto de coordenadas x, y, esse meridiano aqui tem um valor de longitude lambda. Então está aqui a nossa carta de Mercator, sistema de coordenadas, com a correspondência entre os meridianos e os paralelos com as coordenadas x e y de Mercator. Então, para resolver essa equação diferencial, basta aplicar o cálculo integral. Então, a integral desse primeiro membro é igual à integral do segundo membro. A integral do primeiro membro está aqui representada. É a integral de 0 a y de dy. Não é? O y começa em 0 e vai até aqui o valor de y. Integrar o dy de 0 a y. Integrando o y de 0 a y, nós vamos ter o y, a integral definida. Vai ser y menos 0, vai dar o y. E no segundo membro, a integral dessa razão aqui vai ser de 0 a φ. Então, enquanto o y, esse valor de y vem até esse valor aqui desse paralelo, o seu homólogo em termos de latitude é φ. A latitude φ correspondente a essa latitude crescida y, essa latitude isométrica y, é o φ. Então, enquanto o dy varia de 0 a φ, essa latitude aqui vai variar de 0 no Equador até o φ, que é o correspondente àquele y ali. Temos ela aqui. Então, aqui nós estamos vendo essa integral, será a integral de... Esse r pode sair fora, vai ser a integral de secante de φ dφ. Eu estou colocando direto aqui o valor da integral para não alongar o vídeo, mas depois eu vou fazer um vídeo com essa maneira, demonstrando como é que se sai desse valor daqui da integral e chega a ser esse segundo membro. O próximo vídeo vai tratar sobre isso. Então aqui está o valor dessa integral. O y
é igual ao valor do raio vezes o logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais φ sobre 2. Esse raio aqui é uma transformação do raio da Terra para uma escala do mapa no Equador. Então, por exemplo, vocês estão vendo esse mapa aqui na tela. Imaginem que esse mapa, imaginem que vocês dobrassem esse mapa formando um cilindro. Esse cilindro, ele seria tangente a uma bolinha de ping-pong, por exemplo. Imagina ele formando um canudo aqui. Seria envolvendo uma bolinha de ping-pong. Essa bola de ping-pong teria um raio. É esse raio aqui. Então essa esferazinha, chamada esfera modelo, é a esfera terrestre reduzida a uma escala. E essa escala é a escala do mapa ao longo do Equador. Então, ao longo do Equador, temos essa escala do mapa. Está ela aqui. Mas depois do Equador, a escala vai aumentando, que as áreas vão ficando cada vez maiores. É como se a escala fosse aumentando. Bom, então está aí. O dx é r de lambda, fazendo a mesma coisa, integral definida, integral do dx de 0 a x. Então está aqui o eixo x, fazendo a integral desde 0 aqui até esse x, né, esse x aqui do ponto, será igual à integral de r de lambda. O d lambda correspondente ao x igual a 0, eu chamei aqui o x igual a 0 com esse valor da longitude lambda 0, está ela aqui. E o x aqui correspondente ao ponto, esse ponto tem uma longitude, o meridiano desse ponto tem uma longitude lambda. Então, o correspondente a esse x aqui, esse limite superior da integração, é o lambda do d lambda. Então, fazendo-se essa integral, seria a integral imediata, né? Seria o limite superior menos o limite inferior. O r é constante, então seria lambda menos lambda 0. Está ela aqui. Então, eu vou deixar aqui agora para vocês um desafio que oportunamente vamos ver. Então, o desafio é o seguinte. A escala mostrada em um mapa na projeção de Mercator, por exemplo, podia ser 1 para 300 mil, 1 por 1 milhão, 1 para 10 milhões, esse valor da escala é válido, é verdadeiro somente ao longo do Equador ou do paralelo que tenha contato com o cilindro. A pergunta é a seguinte, o desafio é o seguinte, você sabe calcular o valor dessa escala em qualquer ponto do mapa? Por exemplo, lá na Groenlândia, a escala ficou muito grande. Ficou muito grande, mas em que valor? Você conhece o valor da escala lá no Equador. E lá na Groenlândia, que está muito grande, o tamanho da África, qual é a escala do mapa lá? Não é igual a do Equador. Você sabe calcular a escala do mapa lá? Isso daí interessa a quem lida com cartografia, a quem lida com cartografia náutica, a pilotos na navegação. Isso interessa saber fazer essa questãozinha. E um outro desafio é o seguinte, nós temos aqui um triângulo na carta de Mercator, né? E faço o seguinte, um navio percorre o paralelo na carta de Mercator, lá na Terra ele percorre um paralelo AC, uma latitude de 60 graus, aqui essa latitude desse paralelo é 60 graus, e chega ao ponto C. No mesmo instante em que um outro navio chega ao ponto B, situado, né, nesse meridiano de A. Então ele percorreu o meridiano de A. Então, se esse percurso feito pelo navio aqui no paralelo AB foi 300 milhas náuticas, e nesse o outro navio no meridiano AB percorreu 400 milhas náuticas, isso tudo medido na carta de Mercator, está tudo medido na carta de Mercator. Mediu isso. Então, sobre a Terra, lá sobre a Terra, o valor dessa distância entre os navios, essa distância BC, será 500 milhas náuticas? Isso aqui é um triângulo pitagórico, aqui no plano de Mercator. Será que essa distância aqui são 500 milhas náuticas? Resolvam esse problema. Esse desafio.
Bom, senhores, terminamos aqui a nossa aula. Obrigado por tê-la assistido. Se vocês gostaram da aula, deem o seu like. Os que ainda não estão inscritos, para receber outros vídeos que vamos publicando oportunamente. E até a vista, pessoal.